Oitavo ano do ensino fundamental, tudo bem com vocês, gente? Essa semana 2 do nosso PET traz uma proposta que nós já vimos bastante. Eu sugiro para vocês retornarem nos vídeos 2 e 3, nos vídeos da semana 2 e semana 3, lá da primeira apostila, que fala sobre a Revolução Americana. Então nós começamos a estudar pela Revolução Inglesa, na nossa semana 1, semana 2 e 3, Revolução Americana. E esta semana 2 ela retoma um pouco do assunto da Revolução Americana, a semana 2 da apostila 2. Portanto, são muitos elementos que nós já estudamos e esses elementos nós podemos encontrar na página 78 da unidade 2 do nosso livro didático, certo? Página 78. Fazendo uma breve revisão, um dos principais motivos da independência, da chamada Revolução Americana, ou independência das 13 colônias inglesas, foi o fato da política econômica praticada pela Inglaterra sobre os seus domínios na América, as 13 colônias, uma política de cobrança de impostos, impostos cada vez mais pesados sobre esses colonos, que isso desagradava imensamente esses colonos, mas havia também a questão política, que esses colonos queriam direito de participação nas decisões, nas leis referentes a eles, uma vez que essas colônias produziam cada vez mais, ou seja, produziam riquezas por conta própria, sem nenhum tipo de apoio ou favorecimento da Inglaterra, e isso, portanto, criava um descontentamento muito grande entre esses colonos aqui na América. Esses colonos eram, em sua grande maioria, descendentes dos ingleses, mas não se viam mais como ingleses. Já havia entre eles uma certa identidade muito forte de pertencer a um novo território e a uma nova cultura, uma nova nação. E essa nação seria chamada Nação Americana, que daria uma força muito grande para esse movimento de independência que se inicia por volta de 1760, com mais força, né, depois de uma série de conflitos que existem entre a Inglaterra e a França, e grupos indígenas aqui no território americano, a chamada Guerra dos 7 Anos entre França e Inglaterra, ou seja, a Inglaterra, como uma maneira de compensar essa perda de investimentos na guerra com a França, aumenta demais os impostos sobre as colônias aqui na América, né? E toda essa luta entre ingleses, franceses e índios na América tem todo um rearranjo ali interno nessas colônias, ou seja, começa a crescer muito grande a insatisfação com a política praticada pela Inglaterra em relação às colônias, e aos poucos vai tomando um peso essa ideia de separação. Primeiramente, os colonos vão tentar negociar a representação deles lá no parlamento inglês, né, para ter seus interesses atendidos, negociação de impostos para diminuir a carga de impostos e ter alguns outros favorecimentos, mas tudo isso não vai tendo resposta da Inglaterra, vai aumentando essa tensão, e nós entramos na década de 1770 com muitos desses colonos extremamente insatisfeitos e organizando as suas assembleias. Cada colônia havia uma assembleia, um conselho, onde se reuniam os principais colonos, fazendeiros e comerciantes, e isso vai ganhando mais peso, estourando ali por volta de 1774, 75, né, onde a chamada Assembleia Geral, né, a grande Assembleia que reúne representantes dessas 13 colônias, ocorre na cidade da Filadélfia, e esse congresso intercontinental, né, que é chamado, esse congresso entre essas várias assembleias decide pela declaração de independência, que ocorre
oficialmente 1776, no dia 4 de julho de 1776, que é considerada a data da independência dos Estados Unidos da América. Porém, a Inglaterra só vai realmente concordar e reconhecer a independência dessas colônias em 1783. Portanto, de 1776 a 1783, existe uma série de conflitos, de conflagrações militares, conflitos diplomáticos entre os representantes dessas 13 colônias e os representantes da Inglaterra. Esses colonos eram também motivados pelas ideias da filosofia iluminista, aquela filosofia que defendia as luzes da razão na política, em todas as áreas da vida humana, né? Mas neste caso, sobretudo na política e na economia e na gestão da política, ou seja, na forma de se fazer política. Portanto, esses colonos eram muito influenciados por essa filosofia do iluminismo, com as ideias de liberdade, igualdade. Por isso que nós vamos ver esse lema toda vez sendo chamado, sendo dito. Porém, essa liberdade, que liberdade que era essa? Liberdade para quê? Era sobretudo a liberdade para fazer comércio, liberdade econômica. Eles não queriam a cobrança de impostos por parte de nenhum Estado em cima deles. Queriam liberdade econômica, liberdade de comercializar produtos e ganhar lucros. Segundo ponto, a igualdade não é uma igualdade social. Inclusive havia a escravidão, e a escravidão não acabou após essa Revolução Americana. Em muitos lugares, pelo contrário, ela até se tornou ainda mais violenta. Era a igualdade pela lei. Todos nós somos iguais perante a lei. Todos nós quem? Não todos nós. Todos que são considerados cidadãos. E nem todos eram considerados cidadãos. Mas entre os cidadãos, estes sim têm direitos iguais perante a lei. E outras ideias ainda mais avançadas para a política, que seria a adoção de uma república, um governo do povo. Qual povo? Não todo o povo, como nós entendemos hoje. Quando a gente fala o povo, é todo mundo. Mas o povo eram justamente os cidadãos, aqueles que podem constituir a política. Não apenas votar e ser votados, mas aqueles que participam, que podem participar efetivamente da vida política. No caso dos Estados Unidos, isso foi muito ligado a essa visão dos antigos colonos, né, daqueles homens, brancos, né, que vinham de antepassados europeus, né? Mas de todo modo é uma ideia avançada para aquela época, uma ideia mais moderna em relação ao que era na maior parte do mundo da época, que ainda colocava a escravidão como não que tenha acabado a escravidão, como eu falei, mas o simples fato de existir uma ideia de igualdade já era um avanço naquele contexto. E é daí que surge a primeira república do mundo moderno, né? A primeira república do mundo contemporâneo, que são os Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos, bem ou mal, desde 1776 tem eleições regulares de 4 em 4 anos, ou seja, a Constituição americana, com trechos muito bem escritos, ela é uma Constituição exemplar de uma forma mais moderna de governo, que é a República. Nas nossas propostas de atividades, nós temos, na proposta 1, um pouco sobre a história da colonização americana, né, da colonização inglesa na América, e depois da constituição dessa colônia, dessas 13 colônias. As colônias do norte, elas se caracterizavam por pequenas propriedades rurais e pelo predomínio, né, ou seja, havia mais a mão de obra livre. Em alguns casos, a mão de obra serviu por contrato temporário. Já as colônias do sul vão ser muito parecidas com a forma de escravidão que ocorre no Brasil, das grandes fazendas e da mão de obra escrava africana. Então havia essa diferença importante. As colônias do norte
pequenas propriedades rurais e maior parte mão de obra livre ou servil temporária. E nas colônias do sul, grandes propriedades rurais e o uso de mão de obra escrava africana. Essa diferença sul e norte no mapa dos Estados Unidos está ali entre os estados da Virgínia e da Pensilvânia. A Virgínia tem a cidade nossa que chama Virgínia, que muitas vezes perguntam, Virgínia também, não é? Lá tem o estado da Virgínia, então ali está essa linha mais ou menos que divide norte e sul. A partir de Virgínia para o sul, estados de uso de mão de obra escrava e grandes fazendas, e da Pensilvânia para o norte, pequenas propriedades rurais e mão de obra livre. Ou seja, havia uma diferença importante entre estas colônias americanas. E aí é claro que havia essa diferença, né, haveria de dar problemas em algum momento da história, como nós veremos, porque o Sul vai se tornar uma sociedade muito ligada àquele passado colonial, enquanto que a região Norte vai ter uma ideia mais modernizante, mais comercial, mais ligada a ideias da economia livre, ou seja, da economia liberal, com pouca interferência do Estado, né? Então essas diferenças do Sul escravista, do Sul dos senhores de escravos e da mão de obra escrava, e do Norte mais livre, vai acabar causando um grande conflito militar que vai ser conhecido como a Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana, cerca de 80 anos depois da independência. A atividade 2 é justamente sobre os impostos que a Inglaterra impôs às 13 colônias inglesas na América e que levaram a esse movimento de independência. As chamadas a Lei do Açúcar, Lei do Chá, Lei do Selo, as leis intoleráveis. E aí a atividade 2 pede, né? Tem um quadro com o ano e as determinações, ou seja, o que dizia essa lei. Essa lei obrigava os colonos a pagarem tanto por cento de imposto, certo? Então é uma definição bem simples nesse quadro 2 da nossa atividade. E finalmente na nossa atividade 3, uma interessante proposta de atividade sobre um quadro da independência americana, com as figuras de John Adams, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, que são chamados os pais da independência, os intelectuais, aqueles homens que pensaram e que criaram a chamada Constituição Americana, as leis que regem os Estados Unidos até hoje. Isso foi feito em 1776. E a proposta 1 é uma análise do quadro em si, com a pergunta, né, quem são esses personagens, que eu acabei de dizer, esses personagens que eram de famílias aristocráticas, mas com algum grau também de ligação com a burguesia, principalmente no caso do John Adams. Então são famílias de aristocratas, o grupo social é a aristocracia, mas ligada às ideias da burguesia, dos grandes comerciantes que queriam, né, um país mais avançado do ponto de vista político e econômico, com mais liberdade para o comércio. O segundo item da atividade 3 pergunta, né, os principais pontos dessa declaração de independência dos Estados Unidos, que são os pontos do iluminismo. A ideia de que todos nós somos nascidos iguais, a ideia, portanto, da igualdade entre todos os cidadãos. E aí, quem é cidadão é outra discussão, mas é a igualdade entre todos. A liberdade de expressão, liberdade religiosa, esses são os pontos muito importantes, entre outros. A inspiração desse movimento vem das ideias iluministas. Então a Revolução Americana, de 1776, vai ter desdobramentos imensos, né? Mas a Revolução Inglesa, que aconteceu quase 100 anos antes, a carta, o Bill of Rights, a Carta dos Direitos da Revolução Inglesa, já trazia ali algumas sementes que vão ser desenvolvidas pela filosofia iluminista, e a filosofia do iluminismo inspira essa Revolução Americana, essa declaração, esse documento, a Declaração de Independência. E o ponto 4 é justamente o fundamento do mundo contemporâneo em relação à política. O poder emana do povo. Se há um governo que não atende mais aos interesses do povo, é justo que esse povo
acabe com este governo. Mas para que a coisa fique dentro de uma regra, nós criamos as eleições. Ou seja, se você não está satisfeito com o governo que está aí, de tanto em tantos anos, nós temos a oportunidade de votarmos ou criarmos um novo tipo de governo e colocarmos as nossas ideias, inclusive nos candidatarmos para este novo governo, caso os governos que estão aí neste momento não nos atendam. Então, essa é uma das bases dessa Constituição americana, o direito do povo de alterar ou de acabar com o governo que não atende minimamente a seus direitos, certo? Então é isso. No mais, acredito que vocês não vão ter dificuldades. Foi uma explicação aí bem rápida, mas acredito que vai ajudar bastante nessas atividades dessa nossa semana 2. E como eu falei, retorne nos vídeos 2 e 3 da nossa apostila 1, que está nesse canal aqui também, que vai ajudar bastante nessa resolução de muitas questões, ou que se você quiser fazer essa revisão sobre a Revolução Americana, que é sempre muito importante. Então é isso. Um abraço, pessoal. Espero que retornemos o mais breve possível, para que estejamos na escola o mais breve possível. E boas leituras, bons trabalhos. Entre em contato conosco. Qualquer dúvida, estou totalmente à disposição. E é isso. Certo? Então, um abraço. Bom trabalho aí para vocês e boa leitura. Tchau, tchau.